Então, aqui é o Pedro Torão, conversando com o ilustre professor de Libras, Marcos Roberto dos Santos. Então, Marcos, nos explique mais sobre a sua profissão e o que você faz e por que eu lhe chamei aqui hoje. Eu sou professor de Libras, sou professor da Universidade do Estado do Amazonas, da Escola Normal Superior em Manaus. Sou formado em Pedagogia e tenho mestrado em Linguística, em Letras, e atualmente estou fazendo mestrado em Linguística. Ok, então hoje eu chamei ele aqui para nós entendermos um pouquinho mais sobre o mundo da educação da Libras e da dificuldade que é lidar com a educação da Libras e por que ela não é tão bem vista na sociedade como ela deveria ser. Então, professor, você poderia me dizer qual é a principal dificuldade de trabalhar com algo de tanta importância assim, que é a comunicação? A principal dificuldade é a gente trabalhar com algo que ainda precisa de ter mais visibilidade, né, dentro da sociedade, dentro das instituições, principalmente compreensão do que é Libras, né? Então, assim, a que área ela pertence é o que a gente mais tem dificuldade dentro da universidade, né? Porque muitas instituições eles estão começando com esse trabalho da língua de sinais, né? Da acessibilidade para surdos, a maioria das universidades ainda não tem uma política linguística para surdo bem estabelecida, né? E muitas delas ainda entendem, né, a Libras como algo, como ferramenta, né, da educação especial, né, da inclusão educacional, né, ou algo que é da deficiência, né? Então a gente não trabalha com deficiência, a gente trabalha com língua e com diferença. Então essa é a instituição, né, a sociedade entender isso, eu acredito que seja uma das maiores dificuldades que a gente passa atualmente. Eu vejo muito por aí que as pessoas mal sabem o que é Libra. E que até no próprio meio acadêmico as pessoas desdenham da Libra, mesmo ela sendo tão importante, não é? E uma coisa que eu tenho me policiado justamente para aprender um pouco das Libras. Lógico que não é tão bom, mas se cada um fizesse sua parte, mostrasse que realmente é uma língua importante, porque o Brasil está cheio de pessoas que necessitam desse tipo de comunicação, seria muito melhor, você não acha? Com certeza, né? A Libras, hoje nós temos, é a segunda língua oficializada do país, né? Então, por meio da Lei 10.436 de 2002, é uma língua completa, como qualquer outra língua, né? Assim como o inglês, como o espanhol, francês ou outra língua de sinais. Ela possui todos os recursos gramaticais necessários para que seja considerada uma língua. Então a Libras tem fonologia, morfologia, sintaxe, semântica, pragmática, né? Todos os recursos linguísticos que uma língua precisa para ser reconhecida, essa língua tem, né? Então ela dispõe de todo esse aparato linguístico. E é importante, né, que as pessoas reconheçam esse caráter, né, essa especificidade da língua de sinais, para que os surdos tenham maior acessibilidade, né? Então, se bem que hoje em dia, assim, a gente tem já uma divulgação maior da Libras, né? Então, desde de 13 anos para cá, nós vemos, assim, a gente tem visto um grande crescimento da Libras. Hoje em dia tem até uma procura muito grande, mas ainda não é o suficiente, né? Visto que a gente tem muitos surdos no país. Então a gente tem cerca de 11 milhões de surdos no Brasil. Então, assim, é muita gente e é necessário, né, que essas pessoas sejam inclusas, que essas pessoas tenham acessibilidade linguística onde elas forem, né? E para que possa desenvolver melhor nas suas atividades. Então a academia ainda, a universidade, ela precisa se integrar mais, né? Ela precisa abrir mais as portas aí para essa realidade. Não só a academia, mas a sociedade como um todo, né? Acredito eu, e eu não sei se o senhor concorda com isso, é que a Libras não pode ser vista apenas como uma ferramenta, e sim como realmente uma necessidade de comunicação, né?
como uma língua, né? Então, assim como a gente tem necessidade de aprender inglês, por exemplo, né, para trabalhar, para poder viajar, a gente também tem necessidade de aprender a Libras, né? Como uma forma também profissional, mas também como uma forma de ofertar acesso aí para os surdos. Na sua profissão, em todos esses anos que você mestra a línguas libras, o que foi mais gratificante de você ver, de você presenciar? Então, assim, para mim eu falo que a docência para mim ela é muito gratificante, né, em todas as áreas, mas você poder contribuir com a formação dos alunos, né, você poder contribuir com a formação de futuros profissionais, ou daqui a um tempo você encontrar seus ex-alunos, eles estarem no mercado de trabalho, né? Então, assim, isso por si só já é muito gratificante. Em relação a Libras, o mais gratificante é você poder ofertar, né, ou poder ampliar mais aí esse acesso dos surdos. Então, quando você vê os surdos falando que vai em tal lugar, e lá tem pessoas que sabem um pouco de Libras, que eles conseguem fazer as coisas deles, né, com mais facilidade, isso é muito, muito bom pra gente, né? Então, assim, você vê, ou ouvir relatos dos alunos que, professor, por causa da aula de Libras, eu consegui atender um cliente surdo, né? Eu consegui ajudar um surdo na rua que estava precisando se comunicar e eu ajudei ele de maneira básica, mas consegui. Então, isso é muito gratificante. Então, E questão da representatividade que você falou, você acha que no Brasil as pessoas com essas necessidades especiais, você acha que elas têm a devida representatividade no Brasil? no Brasil a gente tem dificuldade, né, de lidar com muitas diferenças. Não só com os surdos, né, com as pessoas que têm deficiência, também, né, com negros, com pobres, com os homossexuais, né, com pessoas que têm religiões diferentes. Então a gente tem uma grande dificuldade assim, de lidar com a diversidade no Brasil. Em relação à questão das deficiências, né? Então é um lugar é um país difícil, embora a gente tenha muita legislação, né? Um aparato aí legal muito grande, mas a gente tem dificuldade, né? Diariamente a gente vê nos jornais aí as pessoas reclamando, um cadeirante que não consegue subir no ônibus porque não consegue andar nas calçadas, né? Então as calçadas são desniveladas, tem dificuldades, os cegos. Com os surdos também isso não é diferente, né? Como eu falei, a gente não encara o surdo como uma deficiência, por isso que às vezes eu falo com surdos, deficientes, mas sim como a gente trabalha com os surdos como uma minoria linguística, né? Assim como os indígenas, os imigrantes e tal. Mas então, os surdos também têm essas dificuldades, né? Porque seja no mercado de trabalho, então às vezes a empresa não quer contratar surdos, né? Porque acho que é um gasto a mais, que contratar surdo vai ter que contratar intérpretes, vai ter que ofertar cursos de Libras para os funcionários, né? A grande assim, dificuldade é chegar no lugar e ter pessoas que dominem língua de sinais, ou até mesmo assim, às vezes a instituição ela tem até uma vontade de ajudar o surdo, né, de ofertar um pouco mais de acesso a eles, mas não entende o que é Libras, né? Então a gente já viu em Manaus, por exemplo, empresas que querem ofertar essa acessibilidade para os surdos e aí compra um aplicativo para dar para todos os funcionários conversarem com surdos. Então a gente sabe, né, que a inteligência artificial ela não consegue ainda captar, compreender todas as subjetividades das línguas, né? Então a gente vê muito isso no tradutor Google, por exemplo, quando ele vai lá traduzir, né? Ele não traduz corretamente. Então os aplicativos também funcionam dessa mesma forma, né? Os aplicativos de língua de sinais eles são bem mais limitados ainda. Então, por mais que hoje, né, se fale muito de Libras, de surdos, mas ainda tem essa dificuldade de compreensão, né? Então, do que é Libras,
do que os surdos necessitam realmente, para eles poderem ter uma vida aí mais igualitária. Então, a partir do que você falou, tem 2 pontos, um para ele perguntar e outro para ressaltar. É que é tão notável essa questão da Libra ser uma língua viva que existe o regionalismo, né? O que dificulta bastante a comunicação entre eles. Cada estado tem o seu sotaque, digamos assim. Palavras que mudam o sentido e muitas vezes eu já vi, não presencialmente, mas contadas histórias, que as pessoas sabiam Libras, mas não conseguiam se comunicar justamente por causa do regionalismo. Além de que as pessoas podem criar a sua própria linguagem de sinais, caso ela não tenha contato à própria Libras oficial, não é? É isso mesmo, então, assim, não é que vai gerar uma dificuldade de comunicação. Funciona como a língua portuguesa, por exemplo. A gente tem as variações linguísticas, né? Então, por exemplo, no lugar fala mandioca, no lugar fala aipim, no lugar fala macaxeira, mas uma pessoa, por exemplo, que mora no sul, ela vai conversar com um nordestino, com um amazonense, com um paraense, né? E não vai ter essa dificuldade que a gente consegue se entender pelo contexto, não entender o que a pessoa fala, a gente pergunta o que é aquilo. Então tem as variações linguísticas, né? Então tem sinais que são usados num lugar, na região, sinais são usados em outro lugar, mas não gera aí essa dificuldade, né, de compreensão, porque a gente também entende pelo contexto, o sinal que a gente não entende, a gente pergunta o que é aquilo e a comunicação vai. Agora isso torna-se um pouco limitado, por exemplo, como a gente estava falando dos aplicativos de tradução de Libras, né? Então, porque às vezes quem alimenta o banco de dados desse aplicativo é de um determinado estado. Então, ele pode alimentar somente com aqueles sinais, né, que eles falam ali. Então, já não tem sinais que são feitos no norte, né, são feitos no sul ou no centro-oeste. Então, tem essa dificuldade com os aplicativos. Então, geralmente você vai colocar lá no aplicativo de tradução palavras que são faladas, por exemplo, no norte, como são mais utilizadas no norte, né? Como cupuaçu, açaí, por exemplo, paneiro. Você não vai encontrar no aplicativo isso, porque não tem aí uma representatividade aí dessa região, né? Mas a comunicação, assim, frente a frente, ela acontece normalmente. Você estava falando das coisas dos empregos. Você acha que é correto a cota de emprego nas empresas, nas grandes empresas? Sim. Eu concordo muito. Concordo porque é uma forma de dar oportunidade, né, para essas pessoas que historicamente elas são muito marginalizadas. Então, hoje, principalmente, né, nesses tempos que a gente está vivendo, onde se fala muito de meritocracia, né, de que as pessoas têm que se esforçarem, que as pessoas têm que dar o máximo de si para conseguirem. Pega uma pessoa como exemplo, né, então pega um negro, uma exceção, por exemplo, quando a gente fala de cota racial, né, uma exceção de um negro que consegue chegar à universidade e estender isso para todo mundo. Então a gente vai ver que não funciona bem assim, né? Então nós vivemos num país que ele é preconceituoso, que é excludente, né? Então historicamente a gente vê esses grupos minoritários sofrerem muito com a questão de uma dominação hegemônica, né? Então a questão de cotas, não só para surdos, deficientes, mas para negros, para indígenas, para pobres, eu acho que isso é muito importante, porque muitas das vezes essas pessoas não têm acesso, não tem nenhuma possibilidade de acesso a uma boa educação, né? Moram em um lugar desprivilegiado. Então, assim, como que ela vai competir, por exemplo, uma pessoa que mora numa periferia, como que ela vai competir com alguém que estuda nas melhores escolas particulares, né? Que tem os melhores acessos à informação, viagem? Não tem como, né? Ou no nosso caso, nessa realidade amazônica mesmo, né? No Amazonas nós temos cidades que ficam 15 dias de Manaus. Então, como que uma pessoa que mora nessa cidade tão distante vai poder competir com alguém que mora nos grandes centros? Né? Então, a cota ela é importante para isso, né? Para dar oportunidade. E com os surdos não é diferente. Historicamente, nós temos, né, uma educação
que ela foi muito deficiente, muito ruim. Então, assim, de negação de cultura, negação de identidade, negação da língua, né, onde os surdos não aprendiam. Eles tinham que aprender, estudar numa escola que era baseada, né, nos modelos ouvintistas. Então, assim, eles não tinham acesso a uma educação como os ouvintes têm. E até hoje isso ainda é uma realidade, né? Então, assim, os surdos passam por um processo educacional que é desvantajoso em relação ao ouvinte. Então, assim, ele não tem como competir com o ouvinte, porque o seu processo educacional tem ainda muitos gargalos, né? Então a gente não dá para pegar uma pessoa, né, um grupo pequeno de pessoas privilegiadas que conseguem ter acesso a uma educação melhor, né, que conseguem se desenvolver melhor, passar no mestrado, no doutorado, no concurso e estender essa realidade para todo mundo, né? Então, assim, as cotas elas são importantes porque elas têm aí um caráter, né, de tentar dar oportunidade para essas pessoas que historicamente não tiveram. Você acha que é complicado conseguir um ensino de qualidade com intérprete e apoio escolar hoje em dia? As escolas a gente tem, né, em relação aos surdos, por exemplo, a gente tem as escolas bilíngues, que são escolas, né, que são garantidas em lei, foi aprovado em 2005 pelo presidente Lula, e aí essa escola bilíngue ela é composta, né, por alunos, pode ser surdos e ouvintes, mas dentro dessa escola a primeira língua vai ser a Libras. E a segunda língua vai ser a língua portuguesa, ensinada, né, com estratégias de segunda língua e na modalidade escrita. Então, assim, a maioria dos estados hoje tem escola bilíngue, por mais que nos últimos tempos a gente está vendo assim, um desmanche também dessa educação, né, essa educação bilíngue, com as propostas de inclusão social. Então, a ideia é levar os surdos para as escolas regulares. O que isso é muito ruim, porque na escola regular o surdo não tem uma língua, não tem uma identidade, né? Ele não tem acesso, ele não tem autonomia. Então, a todo tempo ele vai estar dependendo de um intérprete, de alguém que saiba a língua de sinais. E todo o currículo dessa escola também é pensado para ouvintes e não para surdos. Já numa escola bilíngue é diferente, então o currículo é pensado para surdos, é adaptado para ele. Só que a gente também tem um grande problema aí, é a formação de profissionais, né? Então, assim, não tem muitos profissionais habilitados aí em língua de sinais para poder trabalhar. Então, assim, é uma realidade também das escolas bilíngues, uma dificuldade também com a utilização da Libras como primeira língua, né? Mas é uma coisa assim que a gente está também avançando, né, para que possa caminhar aí para uma escola bilíngue aí de qualidade, né? E a questão da formação dos intérpretes também. Então, assim, a gente tem o curso de letras Libras, tanto para ensino, né, de ensino de Libras, como para tradução, ensino, não é uma realidade muito distante, né? Então, nós temos muito antiga, quero dizer. Então, assim, a lei que oficializou, né, a criação desses cursos foi em 2005. Então, a partir de 2006 para cá, que vem aí a implementação desses cursos nas universidades. Então, antes por exemplo, para intérpretes, era uma formação muito empírica. Então, eram pessoas que tinham familiares surdos, que eram os intérpretes. Eram aquelas pessoas que aprendiam Libras nas igrejas, que as igrejas também foram, né, uma das primeiras instituições que começaram a trabalhar com essa acessibilidade para surdos. Ou um trabalho assim, ou um trabalho assistencialista ou evangelístico, né? Então, a formação mesmo profissional, ela vem surgir a partir de 2006. Então,
Muitas pesquisas de lá para cá, né, têm sido produzidas, têm sido realizadas, e uma formação mais acadêmica mesmo. Então, antigamente era muito comum as pessoas aprenderem um pouquinho de sinais a se acharem intérpretes, né, já se acharem professores de Libras, e isso acabou assim causando uma formação também muito ruim de outros profissionais, porque acontecia muito que profissionais ruins formavam outros profissionais, né? Então, a partir de 2006 para cá, a gente já tem já uma outra realidade já, né? Mais acadêmica, mais profissional mesmo. E também com a criação do Exame Nacional de Proficiência em Libras, né? Então, isso também traz mais uma qualificação aí. Você acredita que boa parte da falta de qualificação é pela baixa busca do mercado? As pessoas não se interessam em gastar o dinheiro contratando um intérprete, e também na parte das escolas, que é uma quantidade tão ínfima de alunos, pelo menos nas escolas particulares, que as pessoas não optam por não contratarem intérpretes? Hoje em dia, a profissão de intérprete de Libras, ela tem vários leques, né? Então, assim, antigamente se via mais intérpretes onde? Nas igrejas e nas escolas. Você vê que das igrejas não é uma coisa remunerada, né? Não é uma atuação remunerada. Mas hoje em dia há intérpretes de vários segmentos. Então tem intérpretes que só interpretam palestras, outros que só trabalham na área da saúde, outros só na área jurídica, outros na área educacional, né? Então a gente tem assim várias atuações. E uma coisa é certa, quem sabe Libras hoje não fica sem emprego em nenhum lugar do Brasil. Então, assim, a demanda ela é muito grande, né, para esses profissionais. Nós temos legislações que obrigam, né, que determinam que tenha que ter intérprete de língua de sinais na saúde, na educação, né, nos órgãos públicos do governo, na televisão, então principalmente na televisão pública, né, nos canais públicos. Então a gente vê muito hoje naqueles canais da Câmara, do Congresso, né, nas propagandas do governo, então que tem que ter um intérprete de Libras lá. Então assim, o mercado de trabalho é amplo e também a remuneração ela é boa, não é ruim, né? Em relação às escolas particulares, há realmente assim uma dificuldade. Eu já vi casos mesmo, eu já fui presidente da Associação de Intérpretes do Mato Grosso, e quando eu morava lá, e já vi casos de que a escola particular falava que se o surdo quisesse estudar lá, a família teria que pagar intérprete. Porque nós temos, né, uma legislação que fala que qualquer escola, né, qualquer instituição educacional pública ou privada que tiver aluno surdo tem que ter ali acessibilidade, tem que ter o profissional tradutor e intérprete de Libras. Então, se tiver um surdo numa escola particular, vai ter que contratar um intérprete, né, e o salário dele e vai ter que pagar um salário integral. Então, às vezes, para essas escolas particulares que só visam lucro, então pode ser que seja aí uma oneração, né? Então, às vezes as escolas elas não querem aceitar, mas não tem isso. A família tem que saber dos direitos dela, né, do aluno surdo, e cobrar aí que qualquer instituição pública ou privada ofereça essa acessibilidade aí. Então, a gente tem uma legislação também que garante isso. Ainda bem, né? Porque as empresas não podem fazer o que elas querem. Não só escolas, por exemplo, de educação básica, mas também escolas de ensino superior. Então, eu conheci já muitos surdos que eles conseguem entender um pouco o português escrito, e na hora de fazer o vestibular eles não colocarem nada porque eles tinham medo de não ser aprovados se colocassem lá na inscrição que eles são surdos. Então eles preferiam não dizer que são surdos porque eles seriam aprovados, aí depois eles exigiriam os intérpretes, né? Porque às vezes a instituição ela não quer mesmo, né? Para ela significa um gasto. Você acha que isso seria mais combatida, essa falta de olhar para o próximo,
se a Libras fosse ensinada desde o ensino base? Ah, sim. Eu acho que a inclusão, né, de maneira geral, ela só acontece quando a gente se coloca no lugar do outro, né? Quando a gente tem assim uma sensibilidade, né, de enxergar, de sentir as dificuldades do outro. Então, assim, quando a gente tem, por exemplo, alguém na família, né, alguém muito próximo que tenha essas dificuldades, a gente consegue entender pelo que elas passam e a gente consegue lutar um pouco por elas, né? É bem isso, assim, a necessidade, né? A questão de ofertar aí uma acessibilidade, né? Fazer com que a inclusão ela aconteça mesmo, passa por isso, pela questão da humanidade, né? De se colocar no lugar do outro, de sentir o que o outro sente, para que a gente possa estar sensível, né, a essas realidades e passar aí e ofertar aí um maior, como podemos dizer, uma maior inclusão, né? Então, assim, a gente pensa assim, a gente tá no século XXI, essas coisas não acontecem mais, né? 2019, mas acontece ainda, dá muita falta de informação, muito preconceito, né, com os surdos, e a gente ouve muita coisa aí que deixa a gente, assim, um pouco estarrecido, né, pelos sentimentos das pessoas, né? Ainda mais nesses últimos tempos, assim, que a gente vê que com as redes sociais as pessoas, elas externam muito, né, o que elas sentem, né, o que elas pensam de verdade e acabam falando coisas aí que são muito pesadas, são muito cruéis, né? Sim, e a gente vê muito isso por conta como você falou, da desinformação. Apesar de nós estarmos na era da informação, as pessoas vivem a bolha da desinformação. As pessoas, eu não costumo dizer que elas usam, elas não estão em bolhas, elas usam estróbilos. Eu acho que é assim que se fala. Que ela só consegue ver a opinião dela e só. E como você disse, assim, se a Libras fosse uma disciplina obrigatória, né, desde o ensino fundamental, aí seria uma realidade diferente, né? Então, assim, os surdos teriam mais acesso e as pessoas aprenderiam já essa língua desde cedo e saberiam também da importância dela, né? Então, uma questão de difusão aí da língua de sinais seria muito mais relevante. Uma coisa que eu acredito é que a verdadeira inclusão não começa quando as pessoas estão já grandes, como no final do ensino médio ou na faculdade. Nesse momento, as pessoas já estão com sua cabeça formada, já estão com seus preconceitos formados, infelizmente. Eu acredito que uma verdadeira inclusão seria por base de ir com quem realmente é o futuro do cenário de uma nação, que são as crianças. Começar desde lá do ensino infantil, do ensino fundamental, e quando ela chegar nesses espaços mais elevados da sua carreira, tanto acadêmica quanto profissional, ela já está consciente de que aquelas pessoas existem, elas necessitam de necessidades especiais e não tem nada de errado com isso. Então, extinguiria boa parte dos preconceitos que, infelizmente, ainda se vê muito hoje no Brasil. Isso mesmo. E assim, sem contar que a criança, ela tem muito mais facilidade de aprender, né, de absorver as coisas, principalmente línguas. Então, assim, elas aprendem muito mais rápido, né? Porque a Libras a gente pode dizer que não é uma língua tão fácil, né? Porque ela é uma língua que tem outra modalidade que a gente está acostumado. Então a gente está acostumado com línguas orais, auditivas, e Libras ela é uma língua de modalidade visual e espacial. Então, assim, demanda mais estudo, demanda mais contato com os falantes da língua, né? Mais um controle, uma coordenação, Isso, parte da coordenação. Então as crianças aprendem muito rápido. A gente fica assim, quando a gente vai... Eu trabalho com ensino superior, né? Mas quando a gente vai fazer, por exemplo, trabalhos, estágios em escolas de ensino fundamental, né? Educação infantil, é muito legal de ver quão rápido as crianças aprendem. Então, assim, coisas que às vezes na graduação a gente demora 2, 3 aulas, eles aprendem assim em um dia.
É muito rápido mesmo. E principalmente as crianças têm essa capacidade incrível da comunicação, que nós vamos perdendo com o passar do tempo. A dificuldade que nós impomos socialmente, uma necessidade que não existe, acaba criando barreiras, muitas das vezes criando imensas barreiras que nós não conseguimos superar. E muitas vezes barreiras que não existem, que apenas nós colocamos para nós mesmos. E a criança, ela não nasce preconceituosa, né? Ela não nasce discriminatória, ela não nasce com essas barreiras. Então, assim, são os adultos, é a sociedade, é o sistema que vai inserindo essas coisas neles, né? Então você vê assim, as crianças, assim, elas têm muito mais facilidade de aceitar o outro. O pensamento retrógrado de quem viveu em outra época e acredita que aquele mesmo pensamento vale para hoje em dia é o que mais mina as nossas mentes, que mais mina a nossa sociedade em si. O fato de você acreditar que outro tempo ainda pode ser levado em consideração, você cria diversas dificuldades que elas não precisavam existir. Hoje em dia, tirando a questão da inclusão nas escolas, como você acha que daria para melhorar a visibilidade das Libras no Brasil? A Libras, hoje, assim, ela está, assim, sendo bem mais difundida, né? Então, assim, antes de 2000, por exemplo, dos anos 2000, quem sabia o que era surdos, né? Quem sabia o que era Libras? Não se falava disso, né? Ainda não tinha ainda esse caráter linguístico da Libras. Então, a partir da aprovação, né, da Lei 10.436 de 2002, depois do Decreto 5626 de 2005, a gente consegue ver os surdos ascendendo socialmente, né? A Libra sendo mais divulgada, né? Então, já se tem assim uma repercussão da língua de sinais mais. Eu acho que hoje as pessoas elas precisam compreender o que é Libras, né? Primeiro, que Libras é uma língua, né? E de que forma se ensina essa língua, né? De que forma vamos poder trabalhar para que ela possa ser mais difusa e o poder mesmo ofertar aí essa acessibilidade aí para esses surdos. Então eu acho que as instituições que trabalham com ensino de língua, né, as instituições educacionais, né, e todos os órgãos do governo devem implementar políticas linguísticas, né? Então assim, não é políticas inclusivas, porque a gente tem conceitos diferentes, né? Quando eu falo de inclusão social, inclusão educacional, por exemplo, né? Se fala de levar os surdos para as escolas regulares, de colocar intérprete, de fazer com que ele mais se adeque ao mundo dos ouvintes. Então, os surdos não trabalham com isso, eles são contra essa inclusão educacional, porque para eles isso é ruim. Mas trabalhar com políticas linguísticas. Então, estabelecer políticas linguísticas, né, não é uma tarefa muito fácil, porque depende aí de todo um acordo aí da comunidade, né, dos falantes. E para implementar esse acordo é preciso que o governo entre, né? Então é o governo enxergar isso também como as políticas linguísticas como uma necessidade, né? Então assim, desde qual vai ser a presença da Libras dentro da instituição, como fazer para que os surdos possam ter maior acesso, se é uma instituição educacional, como vai ser essa avaliação, né? Então, como vamos fazer para difundir essa língua dentro da comunidade, dentro da instituição, né? Da sociedade de maneira geral. Então, é estabelecer políticas linguísticas para que tenham uma maior visibilidade aí. Mas atualmente, assim, a gente está caminhando, né? Então, a gente consegue ver muito isso na universidade. Então, na UEA, que é onde a gente trabalha, quando a gente abre, por exemplo, cursos de extensão de Libras, nós temos uma procura imensa. Então, isso não é uma realidade só da UEA, por exemplo, mas de todos os lugares, né? Então, há muita procura aí por aprendizar da sociedade, por aprender língua de sinais,
né? Visto que tem muitos profissionais que enxergam isso como uma necessidade, né? Então, nós abrimos cursos já em Manaus de Libras que a gente tinha lá de médico, procurador, a motorista de ônibus, taxista, né? Então, assim, porque eles sentem uma necessidade, né? De atender os seus clientes, pacientes, né? E também para pessoas que gostam realmente, têm curiosidade, né? Então, hoje em dia já está tendo uma visibilidade maior, né? Mas ainda há muito há um longo caminho ainda a percorrer para que seja o ideal. Qual foi a pior coisa que você chegou a presenciar em questão de preconceito e... Foram tantas coisas. Se eu falar assim, vai ser muito tempo, mas eu vou listar algumas. E assim, uma vez eu fui com um amigo surdo numa loja. E a gente conversando em Libras lá na loja. E uma vendedora, ela chegava perto, mas ela não tinha coragem de conversar com a gente. E eu explicando uma coisa para ele em Libras, e depois ela falou assim: não vou atender esses mudos não. Virou as costas e saiu. Sabe? Então, assim, a gente ficou lá esperando alguém vir atender a gente, né? Até que a gente... Aí quando eu vi assim, que ela realmente não ia nos atender e que ela falou: não vou atender esses mutos, não. Então, assim, eu achei já uma maneira bem preconceituosa, né? Aí eu chamei o gerente. Aí quando ela viu que eu não era surda, ela ficou toda sem graça, porque eu ouvi o que ela disse, né? Então as pessoas acham assim que às vezes e foram várias situações de pessoas que pensavam que eu estava com amigos surdos, pensavam que eu era surdo também, que falavam um monte de bobagens, né? Um monte de coisas horríveis. E aí quando ela viu que eu não era surdo, que eu ouvi o que ela disse, ela ficou muito sem graça. E a gente fez uma reclamação assim, bem séria pro gerente da loja. Eu já vi casos de empresas que não contratavam os profissionais surdos, né, pelo fato de ser surdo, mas assim, o profissional era qualificado, tinha toda a formação, era um bom profissional, e às vezes pelo fato de ser surdo não contratava e acabavam contratando um profissional ruim, que não tinha a qualificação necessária. Ou às vezes a gente ofertar cursos de Libras na universidade e chamar os professores para fazer Libras, para fazer o curso, né, porque já tem colegas surdos, pode ter alunos surdos, e o professor falar assim: não quero aprender Libras não, porque eu tenho que aprender francês por causa do doutorado. Então, assim, acabavam não vendo a necessidade, né? E se de repente tem um aluno surdo na sala, como que ele vai fazer? Né? Ou então, eu já ouvi assim, surdos que querem fazer, né, um mestrado, um doutorado, e o departamento, né, o programa não aceitar, né, falar assim: não, a gente não está pronto para receber um aluno surdo. Ou então falar assim: não, surdo tem que fazer letras Libras, tem que fazer um mestrado em Libras. Então, assim, pelo fato de ser surdo, ele não pode fazer outra coisa, tem que fazer apenas coisa na área de Libras. Então, ele não pode fazer artes, ele não pode estudar matemática, né? Não pode estudar engenharia. Então, tem que ir fazer apenas uma graduação em Libras, um mestrado em Libras. Então, não resta uma outra opção para ele, né? Então, são coisas muito difíceis a gente ouvir, né? E a gente que trabalha, né, nessa área das políticas afirmativas, a gente está brigando o tempo inteiro, lutando o tempo inteiro, né? Então, assim, pelo outro. A gente é visto até como os chatos da instituição, porque está sempre tentando dar visibilidade para essas pessoas, né? Tentando conquistar um espaço maior. E aí você acaba aí se indispondo aí com muita gente, né? Que não tem essa visão. Você acha que hoje em dia a voz dos surdos é ativa, as pessoas que lutam pelos direitos e lutando contra esse preconceito em geral? Olha, os movimentos sociais surdos, eles são muito fortes, né? Então, assim, os surdos hoje são muito políticos, né? Por causa disso, tiveram várias conquistas. Hoje nós podemos ver, né, os surdos conquistando espaço por meio de suas próprias lutas, né? Então, assim, eles mesmos tomando a frente das coisas. E conseguindo, né? Então a gente tem assim
um protagonismo hoje muito grande dos surdos, porque historicamente quem contava a história deles, né? Então assim, eram os ouvintes. Então assim, por meio de uma a salvar os surdos, né? Então assim, o que a gente ouve muito falar, né? Aquele professor que tentou ensinar português para os surdos, aquele professor que ensinou os surdos a oralizar, né? Então assim, a falar. São os fonoaudiólogos que trabalhavam com a questão do aparelho auditivo, da terapia da fala. O Alexander Graham Bell que inventou o aparelho auditivo. Então assim, eram os ouvintes que faziam alguma coisa para curar os surdos, né? Então assim, ou seja, para salvar os surdos da marginalização. É aquele professor que ensinou o surdo a cantar, né? Aquela pessoa que ensinou o surdo a dançar. Então assim, eram ouvintes que trabalhavam com uma questão mais de reabilitação dessas pessoas, né? Hoje em dia a gente está vendo que não é bem assim mais. Hoje em dia os surdos estão, né, tem assim já um protagonismo. Eles já falam o que eles querem, o que eles não querem, né? Então assim, eles organizam movimentos contra políticas, né, que são maléficas, né, a sua educação, a sua vida social como um todo, e tem conseguido muito avanços, né? Então avanços que sejam realmente para eles. Quando se fala, por exemplo, em escola inclusiva, é uma coisa que os surdos lutam muito contra. Porque quem pensou em escola inclusiva, né? Então se a gente for ver, por exemplo, discursos, né, legislações que falam sobre a inclusão educacional. Então eles trabalham assim como se o surdo tivesse uma escola específica para eles, eles vão ser marginalizados, não vão se integrar à sociedade, que eles têm que estar em escolas regulares, junto com os ouvintes. Só que quem disse isso? Foram ouvintes. E ouvintes que não entendem de educação de surdos, né? Não entendem qual é a melhor forma educacional para eles, né? Então, para eles, inclusão social e inclusão educacional são coisas distintas. Então, inclusão social, sim, é bom. O surdo quer ir num banco, ter alguém que saiba ler para atendê-lo, numa loja, numa igreja, ter direito à saúde, ao lazer, ao esporte, né? Tudo bem. Então, isso é inclusão social. Mas inclusão educacional, não. Porque inclusão educacional não traz aí um sentimento de pertencimento ao processo de ensino-aprendizagem, né? Não traz uma identidade surda, não valoriza a língua do surdo, não tem um currículo voltado para ele. Já a escola bilíngue, que é específica para surdos, é totalmente diferente. Então ele consegue se desenvolver melhor. A gente vai contar que o dia tem 24 horas, 4 horas o surdo passa na escola. Então assim, a escola ela não é a responsável pela inclusão social, a única, né, responsável pela inclusão social dos surdos, né? Então assim, por isso que eles lutam muito pela escola específica. E aí, assim, essa luta deles, esse protagonismo, conseguiu várias mudanças, né? Desde a continuidade da escola bilíngue, né? Então, a criação de novas escolas bilíngues, de materiais didáticos, de políticas que vão ao encontro deles aí. Então, hoje em dia, os surdos, eles são muito ativos politicamente. Tá? Então, assim, a gente tem muitos surdos aí que estudam, né? Que são mestres, doutores, que são grandes pesquisadores aí da área da linguística, da educação dos surdos e outras áreas, né? Você acha que esses profissionais têm o devido reconhecimento no mercado? Sim, assim, principalmente os educacionais, né? Então a gente vai ver assim que da área da educação, então assim, a gente tem muita referência boa no Brasil, inclusive a gente tem pessoas assim que são referências, são pesquisadores surdos que são referências internacionais, né? Então, o Brasil ele está muito à frente quando a gente fala de pesquisas aí de educação e linguística da língua de sinais. Então, a gente está aí à frente de muitos países da Europa, né? Dentro dessa perspectiva aqui. Eu tenho um amigo que ele é fisioterapeuta. E ele trabalha no hospital, assim, os pacientes gostam muito dele. Então, assim, ele é o fisioterapeuta mais procurado no hospital. Então, assim, eu acho que eles estão conseguindo, né, ocupar os seus espaços aí
e se mostrando, né, bons profissionais que conseguem dar conta do recado. Então, como eu disse no começo, a gente não entende o surdo como uma deficiência. Então, assim, a única diferença dos surdos para os ouvintes é linguística, né? Então, os surdos utilizam uma outra língua, uma língua de sinais, e o ouvinte fala uma língua oral. Mas, cognitivamente, né, eles são tão capazes quanto os ouvintes, podem fazer qualquer atividade, né? Podem ser tão bons profissionais quanto os ouvintes, sem problema nenhum. Uma pergunta sobre o senhor. O que foi que lhe trouxe interesse por esse mundo dos surdos e da Libra? O que foi o pontapé inicial para você querer se especializar nisso? Então, assim, como eu falei também, as igrejas foram as primeiras instituições a trabalhar com a inclusão dos surdos, né? Com a acessibilidade dos surdos aí. E eu aprendi Libras numa igreja também, como a maioria dos intérpretes que são mais antigos, né? Então, eu frequentava uma igreja que tinha um grupo de 5 irmãos surdos. E aí, assim, desde pequeno eu tive muito interesse. E eu tinha vontade de conversar com eles, de ser amigo deles. E eu comecei a ter mais contato. Aí teve uma vez que ofertaram um curso de Libras nessa igreja. E eu fui fazer. Então eu fiz 3 meses de curso de Libras, aprendi a me comunicar o básico com eles. E assim, convivia diariamente. Então a gente estava na mesma escola também. E eu comecei a aprender Libras com 12 anos de idade. Então a gente estava junto, a gente se via todos os dias, a gente conversava todos os dias da semana. No final de semana também estava juntos na igreja. Então assim, eu aprendi dessa forma, né? Então assim, pela vontade, pelo desejo de ter contato. E nunca imaginei assim, eu nunca programei assim, quando eu crescer, eu quero trabalhar como intérprete de Libras ou como professor de Libras. As coisas foram acontecendo naturalmente, né? Então assim, eu sabia Libras, que eu conversava com eles, né? Eu era amigo deles, eu interpretava as cerimônias religiosas para eles de maneira voluntária. E aí, quando eu fiz 18 anos, a Secretaria de Educação me chamou para trabalhar como intérprete, porque eles estavam precisando de intérpretes. Aí eu resolvi aceitar e fui interpretar as aulas, né, para os alunos surdos. E as coisas foram acontecendo. Tanto é que a minha primeira formação, ela não é pedagogia. A minha primeira formação é secretariado executivo bilíngue. Porque eu tinha vontade, sempre gostei de línguas, né? Eu já falava inglês. E assim, a minha ideia era trabalhar ou com relações internacionais, né? Empresas grandes. E aí, de repente, eu fui entrando aí numa área que foi acontecendo, sabe? Então, trabalhei como intérprete fazendo a faculdade de secretariado executivo. E aí, de repente, saíam cursos na área da educação, eu pensei, vou fazer. E curso de capacitação, né? Então foi indo assim, a educação foi me envolvendo. De repente eu resolvi fazer pedagogia também. E aí foi quando eu sempre trabalhei só com educação. Então, primeiro como intérprete de Libras e agora como professor de Libras. Então as coisas foram acontecendo naturalmente, mas por causa desse envolvimento, né, que eu tive desde criança. E também a grande necessidade de profissionais, né, para trabalhar aí com Libras. Bom, essas foram as minhas perguntas. Eu agradeço a sua presença aqui, a sua disponibilidade de tempo. E eu conversei com o professor Marcos, que é um ótimo e excelente profissional. Obrigado, professor. Obrigado, Pedro. Obrigado pelo convite. Obrigado, assim, por poder falar um pouquinho da minha experiência, né, da minha profissão. Dizer que as pessoas, né, que queiram, que tenham assim, interesse por entrar para esse universo aí da educação, dizer que a gente tem, né, todos os problemas, como todo mundo já sabe, mas é uma área que também é muito gratificante, né? Então, assim, não é como muitas pessoas falam, que é dom, né? Que a pessoa nasce com dom de ser professor, então não é isso. Mas
é gratificante para você poder contribuir, para você poder mudar a vida de pessoas, né? Poder ter assim, um agente transformador aí, né? Tanto a questão assim, pessoal, social, mas também profissional aí dos sujeitos, né? Dos nossos alunos. E assim, dizer que a Libras também, né? É algo que é importante, né? Então, assim, é bom que a gente falar sobre isso, as pessoas abrirem também os olhos, né? Saberem da necessidade de aprenderem Libras, de ofertarem uma acessibilidade maior para os surdos e fazer com que essas pessoas exerçam também a cidadania delas, né? Então, que elas possam ter autonomia aí em todas as esferas sociais. Então, agradeço também e é isso aí. Obrigado, professor. Quem sabe nós fazemos um outro programa. E é isso. Obrigado. Fique bem.